Oi, meus amores! Gente, hoje o nosso vlog é somente sobre o clube de leitura. Eu já tô devendo esse vlog aqui pra vocês. A ideia hoje é mostrar pra vocês como que é esse encontro, mostrar as meninas, mostrar o espaço também que a gente geralmente escolhe e, claro, né, falar do livro, mostrar pra vocês o livro do mês, tá? Tô só esperando minha amiga vir me buscar, porque hoje o nosso encontro é um pouquinho longe daqui onde eu moro na Asa Norte, e o nosso encontro vai ser em Águas Claras dessa vez, para contemplar as meninas que moram ali perto, entre Taguatinga e Águas Claras. Então vai ser um encontro super legal e eu vou tentar mostrar tudo para vocês de forma sucinta, tá, gente? Porque geralmente eu sempre mostro, assim, uma coisa muito aleatória do clube, né? Só uns takes. Então dessa vez eu vou tentar mostrar com mais detalhes e falando com vocês como que funciona o clube. Espero que vocês gostem. Lookinho de hoje. Minha bolsa já tá aqui organizadíssima, gente. Tô levando o tablet, o livro do mês que a gente leu e o livro que a gente vai ler agora, que elas votaram. É a primeira vez que a gente vai ler um livro que eu já li. Geralmente os livros que a gente leu... Não, na verdade o primeiro eu já tinha lido. É um livraço, viu? Elas vão amar. E aí, gente, depois do clube, olha só... Estou levando o meu livro do Defeito de Cor, porque eu vou tentar ver a Ana Maria Gonçalves no Museu da República. Tá tendo um evento, Festival Latinidades, e ela vai estar lá. Eu não consegui ingresso, mas vou tentar ver esta mulher. E aqui na prancheta tem as fichas de leitura e algumas plaquinhas das meninas. Então, eu já vou lá pra fora pra esperar minha amiga, que ela tá chegando. E aí, eu sempre levo os livros para as meninas darem uma olhada e tal. E é isso, tô levando carteira, umas coisinhas aqui, equipamento de filmagem, porque eu vou fazer uns vídeos com elas hoje. Tripé também aqui, ó. Simbora. Aí, como esse a gente já escolheu, então pro próximo mês eu acho que eu vou colocar outro da Lígia Fagundes Telles pra gente votar. Acho que esse Meninas... É Meninas ou é Menininhas? Meninas, eu acho. As Meninas, isso. E que eu acho que é bem legal também. E vou colocar, acho que talvez um... Vou colocar um internacional, vou tentar colocar um de cada lugar diferente. A gente tinha lido Helena, que é Itália, né? É verdade. Helena Ferrante. Inclusive, eu ainda quero que a gente leia um outro dela, que é a Amiga Genial. Ah, eu tenho vontade de ler. Que disse que é um dos... Que é muito... É um dos mais hypados, é um dos melhores, assim, que é bem conhecido, né? A gente começou pelo primeiro livro dela, publicado. Então, acho que vai ser... Ah, os ipês estão lindos, né? Olha esse amarelo. Sim. Já tá florindo um amarelo. Eu tinha visto só o lilás. Mas a Helena, agora eu fiquei um pouco intimidada, porque eu boiei muito naquele livro. Então... Mas depois a gente entende, né? Mas realmente... Eu, assim... Realmente. Agora imagina, Amiga Genial. Porque primeiro que ele é um pouco mais grosso do que o que a gente leu, né? O que a gente leu foi bem fininho. Qual era o nome? Amor Incômodo. Amor Incômodo. Amor Incômodo, é verdade. Mas foi bom pra gente entrar, a gente ter entendido um pouco da dinâmica dela, da narrativa, como ela escreve. E tem altos babados sobre ela, né? Diz que não é uma mulher, exatamente quem é, diz que nunca vi. Gente, que é isso? Como é isso? A pessoa aposta num escritor. Isso.
isso. E a Bruna se parece com o pai, inclusive fisicamente. E aí a própria Virgínia sempre fala, só eu não pareço com ninguém. Né? Ela não parece com ninguém. E aí as coisas da Virgínia como uma coisa vinda de fora mesmo. Então assim, nem as bonecas você leva embora, porque é um negócio meio, você não pertence a essa casa. E essa fala específica que eu marquei, que eu achei que ficou mais viva na minha vida. A menina chamava Madu, ela ainda é descrita como novinha e tal. Madu, eu tô lendo da Madeinusa. Mas é muito focado mais ou menos no modernismo, né, brasileiro. E eu achei muito legal que ele tem um tema central por baixo dos panos, que é um tema que é do modernismo brasileiro em geral, assim. Então eu achei que ele é uma obra muito alinhada com o que se propõe a fazer mesmo em termos do período, assim. O modernismo foi um período em que os autores, eles falavam muito sobre uma coisa que ficou conhecida assim, na literatura brasileira como o não lugar, que é aquela sensação de não pertencimento mesmo, assim, de nunca estar encaixado. O cara que queria entender o Brasil e queria falar sobre o Brasil, mas ele tinha estudado, se formado na Europa, as referências deles eram todas europeias, então ele sabia que ele estava falando de um povo que na verdade não era ele, que ele não conhecia de verdade. Carlos Drummond de Andrade, que era um grande amigo da Lídia Fagundes Teles, inclusive, foi a primeira pessoa a ler esse livro, foi o Carlos Drummond de Andrade, antes de ser publicado. Tem uma capa dele no final. Pois é. Lindíssimo. E aquele desenhozinho de lado, assim, de perfil dela é dele também, foi ele que fez. E ele falava muito do não lugar, que ele vem de uma cidade interiorana de Minas, que é a cidade da nossa família, inclusive, Itabira. Gente, que legal. A gente é da cidade dele. E, quer dizer, nossa família, né? A gente nasceu no Brasil, mas enfim. Nina, me conta qual o seu maior pecado literário? Ai, gente, eu cometi ele hoje, inclusive. Quando eu não consigo terminar o livro a tempo de vir pro encontro do clube, eu peço pro ChatGPT me contar o final da história e um resumo dos personagens como se fosse uma fofoca. Gente, babado. Meu pecado literário é um clássico, que é comprar o livro e deixar ele na estante uma vida e não ler. Eu faço isso também, gente. Eu gosto de adquirir os livros por meios alternativos. Socorro! É sobre isso. É um pecadão. Eu gosto de ler os finais dos livros assim que eu compro, antes de ler o livro inteiro. Gente, esse é terrível. Não consigo Esse é um pecadão. gente, desculpa. Esse é um pecadão. Camila, me diga qual temática ou história que você quer que a gente explore ainda juntas no clube de leitura. Eu quero que a gente leia um suspense daqueles pra todo mundo ficar bem vidrada, assim, grudada no livro pra querer saber o que vai acontecer, menos ela que vai saber antes de todo mundo. A gente já viu que ela pega spoiler. Exato. É isso. Ótimo, gente. Vem suspense por aí então, hein? Thay, o que o clube de leitura hoje representa na sua rotina? Ele representa pra mim uma pausa na rotina, na correria. A gente pode colocar como um abraço quentinho na vida louca que a gente anda, né? É isso. Ai, adorei! Que foi isso, amiga? Bom, gente, já saí do clube de leitura agora. Foi lindo o nosso encontro, foi maravilhoso. As meninas amaram o livro, realmente foi ótimo. E agora eu tô indo pro Museu da República, porque tá tendo um encontro lá, né, do Festival Latinidades. E agora a gente vai ter encontro com uma leitora, ó, com uma autora, né, que eu mostrei o livro pra vocês. E aí vou tentar entrar, já tô até atrasada porque deveria ter chegado mais cedo, porque eu não peguei ingresso. Mas espero conseguir entrar e conseguir ver ela, pelo menos, e escutá-la. Eu trouxe o livro aqui, enorme, mas eu acho que a gente não vai conseguir ter autógrafo da autora, sabe? É o segundo evento que eu vou, que tem autoras e eles não deixam eles autografarem. E aí eu trouxe um livro, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Então, se eu conseguir pelo menos escutá-la, já vai estar bom, assim, já vai ter valido a pena, né?
mas vamos ver se eu consigo entrar. Se eu não conseguir vê-la, né, provavelmente deva estar lotado o evento, mas eu vou conseguir ver a exposição e tudo mais. Tá rolando várias coisas lá, tem feira cultural também. E aí o evento inteiro se chama Festival Latinidades, mas esse é um encontro de escritoras negras do DF. Então vão ter outras, né, escritoras negras lá, vai ser um encontro bem legal, poder conhecer um pouquinho dessas mulheres pretas que escrevem aqui no Distrito Federal também vai ser um prazer conhecê-las e conhecer também a literatura, os livros que elas escrevem. Então vou tentando filmar e mostrar tudo pra vocês, tá bom? Cheguei, gente, no museu e já tem algumas exposições aqui do lado de fora, olha só que legal. Mas depois eu passo aqui pra gente ver com calma, como eu tenho pouco tempo pra ver se eu entro num evento. Então vamos tentar. Nem sei por onde é, não sei se deve ser lá dentro, né? Claro. Ou não sei se tem uma sala ou um auditório específico. Mas vamos tentar ver se a gente consegue. Gente, olha que legal o que a gente ganhou. Vou abrir aqui pra gente ver o que é. Daqui a pouco vai começar. Tá bem lindo aqui. E deu certo de entrar, viu? Sempre tem umas listinhas de espera, sabe? E a galera realmente se inscreve e não vem, né? Então, simbora. Gente, amei. Olha só que legal. Veio essa frasezinha. O mundo é mais bonito porque você não desistiu de sonhar. Olha só que chique. É um óleozinho, ó. E aí ele tem essa bolinha aqui, ó. Peraí. E aí você esfrega. Olha só. Aí tem uma essência maravilhosa. Adorei. Da cultura. E mais do que denunciar a precarização e o adoecimento, o nosso festival busca ampliar o debate sobre aquilo que sustenta a vida. O prazer de criar, o debate, o pertencimento, a comunidade, a espiritualidade, o descanso e o bem viver. Inspirado nas ancestralidades negras e em suas tecnologias de cuidado, o Latinidades convida artistas, convida o público, instituições e gestores a reconhecer que cuidar de quem faz cultura é também defender a criação, é defender a memória, a dignidade e o futuro. Entender que a arte pode nos ajudar a elaborar o mundo. Quando cheguei em União dos Palmares, Alagoas, Maceió, subindo a Serra da Barriga, vendo tudo que meus antepassados viveram. Ouvi sons de atabaques, ouvi vozes, ouvi sons de atabaques, ouvi sons de cachixis. Já tá chegando. Acho que você sabe disso, todas nós estávamos com você e isso faz parte da nossa história, da história de cada uma, porque 128 anos de cara de pau até você chutar aquela porta, porque a gente tem que chutar, né? Então, obrigada por isso, porque isso é de todos nós, de todas as pessoas
brasileiras, latino-americanas, todas as mulheres que pensam sobre isso, que se importam, que se veem junto ali de você. Não vou dizer representada, você não gosta mais, né? Então, que está junto com você, é isso. Então, eu escrevi para a coluna do Correio Brasiliense, a pedido de sua editora, Carmen Souza, um texto, e eu fiz uma relação entre esses dois fatos. Eu vou pedir licença para ler esse texto, que seria a minha participação no sarau também, e dali a gente começa nosso bate-papo. A mulher negra intelectual que sabia português. Aqui e lá, algo diferente e parecido, ou vice-versa, aconteceu. Aqui em Brasília, mulheres marcharam. Lá no Rio, mulheres marcharam. Aqui foi por reparação e bem-viver. Lá no Rio, foi por reparação e bem-viver. As daqui marcharam sobre a esplanada dos ministérios. Lá no Rio, marcharam sobre o assoalho da Academia Brasileira de Letras. Aqui em Brasília, eram todas por uma. Lá no Rio, era uma por todas. Aqui em Brasília, 10 anos as separavam da primeira edição de um evento que reuniu a todas em uma histórica manifestação política, a Marcha das Mulheres. Lá no Rio, foram 128 anos sem que a ABL abrisse as portas e puxasse uma cadeira para uma mulher negra sentar-se e se tornar-se, enfim, imortal. Aqui em Brasília, um documento reuniu as suas reivindicações. O Manifesto Econômico reafirma que, para nós, reparação e bem-viver caminham juntos. Reparar é enfrentar a dívida histórica que o Brasil mantém com a população negra. E bem-viver é transformar essa reparação em futuro, onde dignidade, justiça e comunidade sejam um solo firme de onde partimos para existir e construir coletivamente. Lá no Rio, a dívida histórica era afrontada por um documento com quase 1000 páginas, que atendia pelo nome de livro, que por sua vez atendia pelo nome de um defeito de cor. A autora, nascida em Minas Gerais, Ana Maria Gonçalves, rompia pela primeira vez, para fins de ABL, um pacto silencioso que homogeneizou as letras e palavras e literaturas e escritoras de um país plural. Colocou-se e foi colocada na cadeira 33, empunhando o título de primeira. Aqui em Brasília, as participantes da marcha eram 300 mil, segundo estimativas vindas de todas as regiões e de quase 40 países mundo afora. Falavam no microfone, no megafone, no chão de asfalto, em cima do trio elétrico. Falavam por música, gesto, grito, batucada, roupas, etnias, bandeiras erguidas, gênero, classe, corpo, território. Lá no Rio, as palavras foram ditas de um púlpito que se inaugurava, se abria, estreava para pés dissidentes. As palavras de Ana Maria Gonçalves foram insubmissas, como é de bom tom que sejam as palavras de quem vive no mesmo tempo de Conceição Evaristo. Lá no Rio, Ana Maria Gonçalves vestiu fardão confeccionado nos barracões da escola de samba que levou sua obra-prima para carnavalizar na avenida, em forma de samba enredo. Lá no Rio, ela foi reconhecida em um espaço de poder, o panteão das palavras, como intelectual, sim, e, portanto, apta e capaz de ocupá-lo. Aqui em Brasília, também, a mulher negra que sabia português. Lá na academia. E eu digo que a gente não anda só. Né? Éramos muitas ali, em todos esses lugares, né? Reivindicando, eu acho que reivindicando tanto a nossa saúde, a nossa individualidade, a nossa vivência, a nossa história, mas também dentro de um senso coletivo que é muito nosso também. A gente não sabe fazer nada sem ser coletivamente. A gente não consegue pensar em nada. Então, eu digo que lá na ABL, né, eu não sou a primeira, mas não quero ser a única.
exatamente porque a palavra representatividade, ela, muito tempo, ela foi extremamente importante para a gente acessar lugares que a gente nunca tinha acessado antes. Mas a partir do momento que eu acho que a gente acessa, né, a gente não tem mais que falar de representatividade, a gente tem que falar em produzir presença. Né? Eu fui a 8ª mulher negra a publicar um romance no Brasil. Né? Então, de 853 a 2006, só outras 6 mulheres publicaram romances no Brasil. Então, é uma lacuna muito grande, né? Que eu acho que a sociedade deve para a gente, né? Esse lugar de publicar e de escrever. E por isso é extremamente importante a gente ter aqui, nesse evento, tantas mulheres escrevendo, tantas mulheres ousando contar as suas próprias histórias, ousando contar as histórias que atravessam a gente, né? E que isso seja cada vez mais valorizado, né? Ou seja, que mais espaços como esse se multipliquem na sociedade brasileira. Então, parabéns para vocês todas, né, que estão aqui produzindo esse lugar. Muito feminino, assim, eu pensei, isso é de mulher, né, eu pensei, vou trazer essa pergunta porque queria também saber de você, esses bastidores, bastidor mesmo, né, pegando esse finalzinho da palavra, das dores. Então você teve várias coisas que resolveu dar um basta e deu, né? Como é que você vê aquele tempo pré-livro, 20 anos depois, o que esse livro trouxe para você, o que é que mudou na tua vida? Eu acho que é exatamente uma coisa muito de mulher mesmo, né? A gente tem muita coragem de mudar o que não está bom na vida da gente, né? Que eu acho que comparando aos homens, né? É algo muito nosso, esse de vamos fazer, vamos inaugurar esses lugares, vamos mudar, vamos fazer diferente. E foi o que aconteceu comigo. E é interessante que hoje eu estava tendo uma conversa com um amigo, né, dizendo o que provocou essa mudança. Eu estava muito descontente. Eu sou formada em publicidade, eu trabalhei 13 anos na área, né, e chegou um momento que eu não queria mais. Eu estava cansada, eu estava trabalhando muito, e eu queria fazer outra coisa que eu não tinha a menor ideia do que era essa outra coisa, porque eu achava que eu não sabia fazer outra coisa. E aí a literatura veio me salvar, né? E eu sempre fui uma leitora. Até hoje eu falo, me orgulho muito mais da leitora do que da escritora que eu sou. Eu leio muito, né? E daí naquela época, mas eu não achava que a literatura podia ser um caminho. E eu estava numa sala de espera de um cliente, para atender um cliente, para um amigo. E eu nunca tinha ouvido falar. Ou seja, primeiro o espanto da rebelião Malê e depois essa ideia dessa mulher, né, uma figura, uma ex-escravizada como líder de uma rebelião muçulmana no pleno século XIX no Brasil, né, e assim com ideias de se tornar a Bahia independente do Brasil. Para mim era uma coisa muito louca, né? Eu fiquei fascinada com a história dessa mulher, fui atrás, não encontrei absolutamente nada na história, ou seja, nenhum documento sobre ela. Então eu criei a Luísa Maim, né, ou seja, a Kendé, né, a minha Luísa Maim, que eu chamei de Kendé, né, através de 2 poemas e um trecho de uma carta. Né? Eu digo que foi aí o filho parindo a mãe, né, porque eu comecei a criar essa mulher a partir do que ele falava dela. Dia dos Namorados, mas eu não consegui começar a ler. Eu adoro esse exemplar, essa edição. Muito bonito. Tá linda, não tá? Gente, consegui o autógrafo da Diva. Ai, que evento lindo. Tô super feliz, tô na rua até agora. Correndo, vou pedir um Uber porque tem aniversário da minha amiga surpresa, então vou tentar chegar lá para esse evento, mas foi incrível o evento, gente, parabéns, Festival Latinidades, entregaram tudo, foi lindo. E olha só como tá aqui fora, gente, que coisa linda esse evento, cada coisa linda.
Oi, meus amores! E aí, gente, me digam, gostaram de acompanhar o Clube de Leitura? Nossa, foi um bate-papo, assim, super gostoso. Gente, é muito difícil eu mediar o Clube de Leitura e ainda gravar, assim, pra vocês foi um pouco conturbado. Eu queria ter falado mais com vocês, mas enfim, a minha missão era mediar o Clube de Leitura. Em algum momento eu vou conseguir encontrar um meio termo ou ter alguém que faça somente a gravação enquanto eu tô ali no bate-papo do Clube de Leitura. Então eu vim aqui só para encerrar esse vlog e comentar com vocês um pouquinho desses eventos que eu fui, né? Foi um dia super corrido. Então a gente teve o Clube de Leitura falando do livro da Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. Foi bem legal. Tinha algumas curiosidades que as meninas não sabiam, tipo sobre a novela, né? Tem 2 novelas com esse tema, Ciranda de Pedra, né? Com a inspiração nesse livro. Então, elas não sabiam e eu mostrei algumas cenas para elas, ficaram super curiosas e querendo assistir, principalmente a novela mais recente de 2008. Tudo na Rede Globo, tá, gente? Então, gente, para quem não conhece, eu super recomendo essa leitura de Ciranda de Pedra. É uma autora brasileira, né, Lígia Fagundes Telles. Então, uma leitura nossa, assim, sabe? É uma narrativa gostosa que a gente se identifica. A Lígia que tá muito à frente do seu tempo, né? Um livro escrito em 1950, gente. Então, as histórias e os tabus que ela trabalha aqui nesse livro é surreal, assim, porque fala de suicídio, de bissexualidade, de adultério, fala de morte, de luto, orfandade, transtorno mental, racismo. Então, tem muitas coisas aqui, porque pra época assim, foi um escândalo, com certeza, na época, porque são tabus que até hoje, né, nós estamos no século XXI, até hoje essas coisas ainda são tabus. Imagina em 1950. Então, aqui ela tem uma narrativa muito gostosa. O livro é dividido em 2 partes. Então, na primeira parte, a gente acompanha a trajetória de uma menina, da Virgínia. Ela tem em torno, eu acho que de 8 a 10 anos. Então, é uma literatura aí de formação, né? Onde a gente vai acompanhando essa criança, essa menina, até a vida adulta. E aí, gente, tem muito conflito familiar. Enfim, vale a pena. Então, a gente discutimos esse livro. Algumas meninas, como vocês puderam ver, não leram tudo. Elas leram metade da primeira parte e pegaram todos os spoilers. Faz parte, né? Mas elas falaram que vão tentar terminar a leitura, porque quarta-feira a gente tem mais um encontro, só que um encontro online, para falar desse livro. Então, elas têm a possibilidade de estar no encontro online para poder falar com a gente sobre esse livro. O livro escolhido agora de julho é esse aqui, que inclusive eu vou fazer o cronograma desse livro. É um livro que eu já li, né? Eu falei aqui para vocês. E eu tô muito animada para elas conhecerem essa história, porque é em fatos reais e é lindo, sabe? É bem bonito mesmo. Então, o nome é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo. E aqui a gente vai ter esse encontro, ó. Vou ler aqui o que tá escrito aqui para vocês, ó. 5 mulheres vão enfrentar uma cidade inteira por amor aos livros. E juntas vão descobrir o poder do conhecimento, da liberdade e da amizade. Gente, e aí a autora aprofunda nessas 5, sabe? Essas 5 personagens. E aí a gente vai conhecer todas essas mulheres. Acho que eu tenho o nome delas aqui. Alice, Beth, Izzy, Sofia e Marjorie. Então, a gente vai acompanhar a história dessas 5 mulheres aqui. E aí, eu fui escrevendo, quando eu li, um pouquinho sobre as personalidades. Então, a Marjorie, forte, corajosa, durona e muito rural, livre. E aí, nós temos a Alice, inteligente, corajosa. Nós temos a Sofia, que é a nossa personagem negra, inteligente e astuta. E a Izzy, que é uma cantora, uma artista. E a Beth, vou tentar... Eu não consigo lembrar, mas não escrevi nada sobre ela. Vai ser uma oportunidade de reler com as meninas
e se aprofundar mais, porque tem coisas aqui muito lindas. Como vocês podem ver, eu marquei bastante, né? E aí, gente, depois do clube de leitura, eu corri e consegui, gente, ver a Ana Maria Gonçalves, né? A autora do nosso livraço, Um Defeito de Cor, virou enredo de carnaval esse livro. Esta mulher é a primeira mulher, gente, a primeira mulher a sentar na cadeira brasileira de letras. Depois de 180 anos, nós temos uma mulher preta nessa cadeira. Então, assim, é revolucionário pra gente, sabe? Então, ela falou sobre isso, ela falou um pouco sobre o livro, sobre a narrativa, como ela chegou até aqui, né? Porque ela largou emprego, ela largou tudo, se mudou pra Bahia para poder fazer essa pesquisa. Ela passou muitos anos escrevendo, se eu não me engano, 10 anos escrevendo esta obra-prima. E foi muito bom ouvi-la, sabe? Vê-la, assim. Ai, foi um encontro lindo. Olha só, a assinatura da gata. Ela, eu amei, seu livro tá todo marcado. Tem muitas páginas aqui que eu marquei já, né? E ela adorou. Todo fichado já. Então, gente, foram esses os nossos encontrinhos literários. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo literário, para eu poder trazer mais aqui para o canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vlog.